cabe recurso a essa decisão que anulou o julgamento de 4 condenados pela tragédia da Boate Kiss. Já explica pra gente por que esse julgamento foi anulado. Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, bom dia, Carla, bom dia, Ellen, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Relatando então ao ouvinte e também, claro, ao espectador que nos acompanha na live neste momento, estão soltos os 4 réus do caso da Boate Kiss. A anulação ocorreu logo após decisão ontem à noite, por 2-1, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, portanto, decidiu anular este júri que condenou os acusados em dezembro do ano passado. A decisão veio dos desembargadores da primeira Câmara Criminal, após o pedido de apelação contra a sentença por parte da defesa destes réus. Com isso, fica anulada a sentença proferida pelo juiz Orlando Facchini Neto, as prisões foram revogadas e um novo julgamento será marcado. O Ministério Público acabou lamentando a decisão e afirmou que irá recorrer. Os sócios da Boate Kiss, Alessandro Calegaro Spor e Mauro Londeiro Hoffman, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o auxiliar do grupo musical, Luciano Bolini Leão, estavam presos desde dezembro deste último ano. O Gabriel Barros, que é o presidente da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria e também é sobrevivente desta tragédia que acabou vitimando mais de 240 pessoas e deixou mais de 600 feridas, acabou relatando um sentimento de angústia quanto ao processo, mais uma vez, por ele estar em aberto. A gente acompanha neste momento a fala dele, que também acabou lamentando muito que essa decisão tenha um novo capítulo à parte e que espera que a justiça agora sim seja feita de fato. Vamos acompanhar. Uma vida sem esse fechamento de sentido é viver na angústia, na pura angústia. E é com isso que a gente tenta chamar de vida. E é isso que me faz sobrevivente, como tantos outros. A gente tem que inventar uma vida que faça sentido, porque o jurídico até agora não foi capaz de nos dar uma resposta digna, porque não foi fruto da natureza ou do acaso isso que aconteceu. Bom, quem também acabou se manifestando, Megali, Carla e Ellen, foi o advogado da defesa de um dos réus, Jader Marques, que afirmou que a anulação respeita o que está no Código de Processo Penal e que já deveria ter até mesmo ocorrido antes. Ele falava isso logo após a saída no júri. A gente nunca prevê julgamentos, a gente trabalha para que as coisas aconteçam de acordo com a lei. O que aconteceu aqui foi a declaração de que o descumprimento do Código de Processo Penal, mesmo num caso dessa complexidade, não pode levar os réus à condenação. Precisa ser observada a lei. Qual é o objeto do recurso do Ministério Público agora? Vai ao STJ dizer que o descumprimento da lei não gera efeitos, não tem problema, pode ser admitido o descumprimento da lei? Porque o que está dito aqui é que a lei não foi cumprida. O Ministério Público acabou afirmando estar inconformado com esta decisão. O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Júlio César de Mello, acabou reforçando que o órgão confia justamente na legalidade do processo e trabalha, inclusive, para reverter esta decisão o quanto antes. A gente acompanha a fala neste instante aqui na programação. Nós nos surpreendemos com o reconhecimento de algumas nulidades, das quais nós discordamos e, através de recursos, tanto ao STJ como ao STF, nós buscaremos a reversão, então, dessa decisão e o restabelecimento da justiça. Reforçamos que o Ministério Público continuará atuante, continuará vigilante e empreenderá todos os esforços para que aquela decisão justa e adequada proferida pelo Tribunal do Júri, seja restabelecida. Bom, vale ressaltar que o júri aconteceu no final de dezembro do ano passado, quase 8 anos após a tragédia que matou 242 pessoas em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, em 27 de janeiro de 2013. Megali, Ellen e Carla. Ellen, é uma tecnicalidade? Foi exatamente isso, né? É triste dizer, mas o advogado Jader Marques tem razão. O que os desembargadores, os 2 que votaram a favor da nulidade, dizem é o seguinte: os atos praticados foram atípicos. As regras vigentes foram descumpridas. Foram descumpridos no sorteio de número excessivo de jurados e foram descumpridas na realização de 3 sorteios, sendo o último flagrantemente fora do prazo legal, a menos de 10 dias úteis da data de instalação da sessão. Então foram pelo menos 2 tecnicalidades que não foram cumpridas e que serviram para anulação do processo. Quem? A Carla perguntava ontem, né? Quem fiscaliza o juiz? Quem vai responsabilizar a justiça que comete esse erro? É porque a justiça que tarda falha. Quem vai responsabilizar? Quem vai dizer para os 200 pais, irmãos, filhos desses 242 mortos de lá, que
os prazos não foram cumpridos, os 10 dias antes da data de instalação da sessão. Quer dizer, quem vai se responsabilizar por um erro num processo desse tamanho? Por que não foram cumpridos? Por que não se atentou a uma questão técnica num julgamento tão importante? E tem mais, tem a questão econômica. Um julgamento desses custa grana, custa dinheiro do contribuinte gaúcho, do contribuinte brasileiro. Formação do júri é uma coisa complicadíssima, mexe na vida de muita gente. Lá se vão 9 anos e a gente volta a estacar zero. E agora, Jean, mais 9 anos até que a gente talvez tenha um desfecho? Pois é, Megali. Inclusive, há um fato já pré-estabelecido de que um novo júri deve ser marcado em breve, visto que ainda cabe recurso da decisão. É o que pelo menos ficou de rumores dentro do pós-júri, né? Vale ressaltar que há uma expectativa muito grande, até conversava com o pessoal que acompanhava pela TV Bandeirantes aqui do Rio Grande do Sul, há uma expectativa muito forte quanto a uma ação imediata envolvendo estes fatos. No entanto, quem mais lamentou pela decisão foram os familiares, né? Tanto o presidente da associação, que é sobrevivente também desta tragédia, acaba relatando, inclusive familiares protestaram, né, na saída desta decisão com aval. São vídeos, inclusive a gente acabou acompanhando, recebendo por aqui durante esta manhã, de familiares realmente lamentando, né, inconformados com esta nova anulação, esse novo capítulo à parte, que é uma situação que preocupa e muito. Esperavam pela justiça, que acabou, inclusive num relato aqui de um deles que acabou pedindo para não ter a identidade divulgada. Ele acaba dizendo o seguinte aqui para nossa equipe: é mais um capítulo à parte, do qual a gente esperava que a justiça já estivesse concluída. No entanto, agora a gente vai aguardar, porque é revoltante e a gente vai acompanhando isso agora para ter um desfecho final e todo mundo ficar em paz, né, com essa decisão que está por vir ou não, né? Vai um tempo que vai demorar, eis a questão, se vai demorar ou não, é um capítulo à parte que a gente vai acompanhando aqui no Rio Grande do Sul. São 285 mil pessoas que não tem paz nesse momento, que é a população de Santa Maria agora, porque foi uma cidade inteira que foi atingida, né, por essa tragédia. Foi. Não somente os familiares, mas toda a cidade acabou sentindo o que aconteceu. O nosso Pablo Fernandes lembrou bem aqui mais cedo, né, Ellen? Que o nosso querido Boixá, na época da tragédia, prometeu e cumpriu falar desse assunto durante 242 dias consecutivos. Um dia para cada vítima da tragédia da Boate Kiss. Ele prometeu e o fez. Cobrou providências, cobrou rapidez, cobrou justiça por 242 dias. A gente vai ter que fazer o quê? Cobrar 285 mil dias, um para cada morador de Santa Maria, 3.285 dias, que é o total de 9 vezes 365, 9 anos que não serviram para nada. E aqui não se trata de bater na mesa e adotar o discurso populista e fácil do queremos justiça, tem que ir pra cadeia, tem que prender. Não é isso. É de que a gente tenha um desfecho. A gente feche essa porta. A porta, a janela da lembrança dos familiares, dos moradores de Santa Maria, essa nunca vai se fechar. Mas a gente precisa de um desfecho, no que tange a justiça nesse caso. E o desfecho de ontem, que desfecho não é, nos traz a sensação de que a gente não mora num país sério. Né? Que aqui os julgamentos não valem nada, os júris não valem nada, que aquilo que é decidido pode ser suspenso no dia seguinte por uma questão técnica, em que julgamentos tão importantes e com tanta visibilidade falham em pequenas tecnicidades. O que será da justiça no varejo, aquela para a qual as câmeras não estão apontando? Que país é esse? Jean Costa, nossa equipe em Porto Alegre, volta daqui a pouquinho com mais informações. Obrigado, Jean. Combinado, Megali. Até. Bom, a gente segue para Minas Gerais e também com um caso, uma situação muito triste, né? A gente citou ontem por aqui, a Polícia Civil de Minas ainda investiga a morte do suspeito de assassinar a menina de 10 anos que desapareceu depois de sair para comprar pão em Ribeirão das Neves. Luciana Viana está aqui conosco, né? Vai trazer as informações. Quer dizer que agora há investigação de uma outra morte, que é a desse suspeito, né, Lu? Bom dia.
Eu não tô Exatamente, viu, Carla? Bom dia para você, bom dia a todos. Carla, mais um capítulo, né, dessa triste história que comove a todos nós mineiros, porque ontem à tarde a Polícia Civil, né, confirmou que foi encontrado o corpo, enfim, do principal suspeito. Por que o principal suspeito, né, o Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos? Porque é ele que aparece com a menina naqueles últimos momentos de vida, né, da nossa garotinha aqui, né? A gente já abraçou a Bárbara Vitória, um sofrimento em conjunto. Mas ele é o principal suspeito, apontado pela polícia, porque realmente é o último ali que aparece nos últimos momentos de vida da Bárbara Vitória. Agora, ele prestou depoimento à Polícia Civil, né, na segunda-feira. Então, a Polícia Civil, por falta de provas, acabou liberando o homem. Ele disse, num primeiro momento, que não era ele no vídeo, depois entrou em contradição, disse que conhecia a menina, que realmente era ele no vídeo, mas que ele não tinha feito nada com ela. E aí, Carla, por falta de provas, a Polícia Civil, então, acabou liberando o homem. Ele foi para casa. A Polícia Militar foi até a casa dele e no quintal encontrou uma sacola de pães. Uma sacola de pães semelhante à que a Bárbara, né, carregava na tarde daquele domingo, quando ela desapareceu. Aí, obviamente, né, caiu sobre o homem mais uma suspeita. As coisas foram caminhando, andando, sepultamento, né, velório, uma comoção, a população cobrando da polícia que fosse célere em relação a este caso. E aí ontem vem a notícia, ontem no início da tarde, de que este homem teria tirado a própria vida. Vamos ouvir aqui o porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, que é o Saulo Castro, e a gente acompanha melhor. Polícia Civil de Minas Gerais informa que na tarde desta quarta-feira, 3 de agosto, foi encontrado morto em Belo Horizonte um homem suspeito de envolvimento no homicídio da menina Bárbara Vitória, de 10 anos de idade. Por enquanto, não é possível determinar a causa da morte. Há indícios de possível suicídio. Em resumo, então, para vocês, a Bárbara Vitória saiu de casa no domingo à tarde, foi até a padaria a 5 minutos da casa dela. Era um trajeto que ela costumava fazer, bem conhecida ali no bairro, serelepe, alegre, feliz, tranquilamente, mas não voltou mais para casa. Então, a família procurou a polícia, noticiou o desaparecimento. Nós aqui na Band News FM, inclusive, na segunda-feira pela manhã, nós falamos de uma criança desaparecida na região norte de Belo Horizonte. E aí, no período da tarde, vazam aqueles vídeos, né? Aquele desespero de um homem ali ao lado dela. É preciso esclarecer uma coisa. 2 jovens que aparecem em um dos vídeos, né, chegou a ser divulgado pelas redes sociais, os 2 jovens não têm nada a ver com a história, eles estavam correndo ali atrás de papagaio, né, de pipa. Então, foi esclarecida essa história aqui também, porque a gente está falando de um crime horroroso, um crime cruel, covarde. Então, as pessoas se revoltam e o caminho não é a justiça, né, pelas próprias mãos. A gente tem que acreditar na nossa polícia, né, na apuração e na punição também. Então, esclarecida essa história, aí veio o velório, né, da Bárbara, depois o sepultamento também, e agora a morte desse principal suspeito. A Polícia Civil, ela tem trabalhado sob sigilo. Então, até que meio que dificultando o trabalho da imprensa em relação às informações oficiais, né? Mas, claro, a gente está correndo atrás de fontes, mas oficialmente a Polícia Civil só se manifesta, só se pronuncia por meio do porta-voz, né? O delegado Saulo Castro. Mas a gente está em contato direto com a família, com as pessoas que moram naquela região e agora uma investigação a mais, né? Uma investigação paralela. Se, de fato, este homem suspeito foi o responsável pela morte da Bárbara, né? E por qual a causa da morte deste homem? Ele realmente tirou a própria vida? Então, vizinhos, né, da tia deste homem relatam o seguinte: na segunda-feira à noite, ele teria tido ali materiais genéticos recolhidos pela Polícia Civil. Tá? Então, o depoimento foi na segunda, foi liberado, aí na terça teria colhido, né? A Polícia Civil não confirmou oficialmente, mas testemunhas relatam essa situação. Então, depois de colher este material na segunda-feira à noite, melhor dizendo, na terça-feira à noite, ele foi para casa. Entrou no quarto, estava escondido, aqui em Belo Horizonte, na casa de uma tia idosa,
Do quarto ele não saiu mais. E aí ontem, às 2 horas da tarde, essa tia idosa bateu lá para chamá-lo, né, para almoçar, alguma coisa assim, que ele não tinha saído mais do quarto. Aí essa tia idosa foi que viu o corpo ali e com uma corda amarrada no pescoço. E aí foi aquela, né, um frisson, porque realmente é um caso que aqui nós estamos acompanhando passo a passo, sentindo ali junto com a família, né, a dor, a revolta, mas aguardando também a apuração dos fatos. E aí, Carla, também Ellen, Megali, vamos ouvir uma fala do pai? Porque o Rogério, ele tem sido forte, viu? A mãe, sob remédios, né, tá sob remédios, dopada até, e não teve condições de falar com a imprensa, a não ser aquele primeiro dia lá do desaparecimento. Mas ela não está tendo condições, está passando muito mal, ela não acredita. Ontem, inclusive, no velório, no sepultamento, ela desmaiou várias vezes. Mas vamos ouvir o Rogério, que é o papai, né, da Bárbara. Só justiça, eu só quero que prenda essa pessoa que fez essa covardia com a minha filha. Maltrataram, machucaram uma criança nossa, que não fazia mal pra ninguém. Machucaram ela demais, velho. Eu só quero justiça, velho. Eu só quero justiça. Eu só quero que prende, acho culpada a pessoa, o rapaz que fez isso, não tem cabimento. Não tem cabimento fazer isso com uma criança de 10 anos. Não tem. Vou enterrar daqui a pouco um pedaço de mim, uma criança. É isso aí, vamos aguardar então as investigações e a conclusão deste triste caso ocorrido aqui em Minas Gerais. É isso, Luciana. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque lá segue internado sob custódia o modelo e influencer que atropelou e matou um adolescente na Barra da Tijuca. Fala, Gabriela Morgado. A Polícia Civil aguarda a liberação do hospital onde o modelo Bruno Krupp está internado para transferi-lo para a cadeia. O influenciador digital é submetido a cirurgias nas mãos e no quadril após o acidente de moto que matou um jovem de 16 anos na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Bruno foi indiciado por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. De acordo com testemunhas, Krupp estava a cerca de 150 km por hora quando atropelou João Gabriel Cardim Guimarães, que atravessava na faixa de pedestres. A velocidade máxima permitida na via é de 70 km por hora. A defesa do modelo alega que ele não trafegava tão rapidamente, mas Bruno Krupp não tem habilitação e a moto estava sem placa. Ele já havia sido parado em situação irregular em uma blitz 3 dias antes do atropelamento. Obrigado, Gabriela. A gente vai agora para Brasília, porque passou no Senado a medida provisória que muda as regras do Vale Alimentação e regulamenta o home office. Tá conosco ao vivo João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Megali, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Na verdade, passou na Câmara, tá indo agora para o Senado, né? Vai ser analisado no Senado ao longo da semana que vem, num esforço concentrado, esse texto a respeito aí do Vale Alimentação e também dessas novas regras trabalhistas. Com relação ao Vale Alimentação, não tem muitas mudanças, eu falo delas daqui a pouquinho, mas com relação a esse teletrabalho, essas regras trabalhistas, o que vai poder ser feito a partir de agora? Contratação por tarefa ou produção, né? Ou seja, aquela questão que você vai ser contratado pela produção, pela questão que você exercer de fato. O empregado vai poder alternar o trabalho em casa ou no escritório. Isso foi uma questão que surgiu durante a pandemia e que ganhou bastante força agora com essa medida que foi aprovada na Câmara dos Deputados. O horário do teletrabalho deverá assegurar o repouso legal, a exemplo do que já ocorre hoje em dia com as atuais regras trabalhistas. O uso de ferramentas fora do horário de trabalho não será sobre aviso. Além disso, aprendizes e estagiários poderão fazer teletrabalho. Hoje isso não é permitido. Esses aprendizes e estagiários têm que estar na empresa. Agora essa regra está sendo alterada. Os empregadores darão prioridade a trabalhadores com filhos de até 4 anos para o regime remoto, ou seja, quem tem crianças vai poder ficar aí em teletrabalho, né? Vai ter essa vantagem a partir de agora. E o empregado brasileiro que faça teletrabalho no exterior também está sujeito a essa lei trabalhista. Bom, com relação ao Vale Alimentação, o que está sendo alterado agora? O valor sobressalente, o valor que sobrar do Vale Alimentação, eu duvido também que muita gente sobre algum valor específico com relação a isso, vai poder ser sacado em dinheiro. Essa é uma questão que está sendo alterada a
partir de agora com essa lei, e essa questão também proíbe aí as empresas de receberem descontos na contratação de empresas fornecedoras desse ticket alimentação. Com relação a essa questão, por que isso está sendo alterado? Porque hoje algumas empresas oferecem vantagens aos empregadores que contratam determinado serviço de ticket alimentação. Então isso não será mais possível. Bom, com relação a essa questão, essa medida busca reparar prejuízos que o setor teve durante o período de isolamento da pandemia, especialmente nos negócios menores. Essa é uma questão que a gente está vendo. Só para corrigir uma informação aqui, Megali, já passou sim no Senado, você está certo, eu acabei me equivocando porque estava acompanhando um outro assunto aqui também, a respeito do saidão. Esse sim ainda tem que ir no Senado, no esforço concentrado da semana que vem, mas a gente fala disso mais tarde aqui na programação. Perfeito, passou no Senado, inclusive o relator foi o Flávio Bolsonaro, né? Exato. Só para pontuar aqui, essa questão do Vale Alimentação, que ela é bem importante, tá, do auxílio alimentação, porque é o seguinte, havia todo um lobby do setor de bares e restaurantes para que você pudesse fazer a portabilidade, junto com isso a portabilidade do Vale Refeição. Sei lá, na minha região eu recebo um Vale X, né, lá e só tem o Y. Aí eu podia fazer a portabilidade. Isso não passou, isso não entrou. Passou a ficar restrito ali na lei que o auxílio alimentação só pode ser gasto com comida, porque a gente sabe que nessa época de perrengue tem muita gente que gasta em outras coisas, né? Tem gente que abastece o carro, porque enfim é isso. E tinha uma proposta ali, que era do Paulinho da Força, para que você pudesse pagar em dinheiro esse auxílio alimentação. Isso não foi aprovado por um lobby dos setores de bares e restaurantes, porque esse setor disse que isso ia prejudicar muito a área, né? Mas enfim, tinha muito trabalhador querendo que você pudesse pagar em dinheiro e isso acabou não passando. Muito bem. Obrigado, João Pedro. Bom trabalho. Valeu, um abraço. Bom, na Câmara, os deputados aprovaram o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS. Destaque de Leandro Aislan. Segue para o Senado a análise do projeto que obriga planos de saúde a oferecerem, em algumas hipóteses, cobertura a tratamentos e exames fora do rol da Agência Nacional de Saúde. O texto aprovado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira inclui algumas ocasiões para que a cobertura seja aceita, como a comprovação da eficácia do procedimento. Caso aprovado no Senado, a proposta derrubaria a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que desobrigou planos de cobrir procedimentos fora da lista da ANS. Jair Bolsonaro sanciona a medida provisória que libera a concessão de crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Esse texto havia sido aprovado no Congresso no começo do mês e a partir de agora então passa a valer. Com essa nova lei, as parcelas dos empréstimos poderão ser descontadas mensalmente do repasse feito pela União. O limite será de 40% do valor recebido por meio do programa. Depois de Brasília, BH, Porto Alegre e João Pessoa, a tecnologia 5G será ativada hoje, Carla Bigato, na cidade de São Paulo. Segundo a Anatel, o serviço vai contar inicialmente com 1.400 antenas e cobrir somente 25% da capital paulista. A princípio, o 5G vai funcionar em regiões com a maior concentração de prédios empresariais, polos de emprego e famílias com maior poder aquisitivo, naquilo que é conhecido como centro expandido. O miolinho ali da cidade de São Paulo, que é compreendido entre as duas marginais, né, a do Pinheiros e a do Tietê, e mais algumas avenidas importantes. A princípio, o 5G vai funcionar nessa região. A tecnologia que promete revolucionar o uso da internet é até 100 vezes mais veloz do que o 4G. Tá conosco a Mayra de Jaimo? Não. Tá conosco o Sandro Badaró para falar sobre esse assunto. Fala, Sandro, bom dia. 8 horas da manhã, Megali, bom dia a todos. É a previsão, mas vou te dizer, acordei hoje, pingou 5G na minha casa. Jura? Eu moro perto do aeroporto de Congonhas, não sei se era fake news, tô brincando. Apareceu ali em cima do meu celular, onde normalmente você vê, né, no topo do celular, 3G, 4G, o meu tava como 5G. O meu tá 4G aqui. Então, no bairro do Morumbi, onde fica a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, virou pra 4G. A gente viu isso nas outras cidades que receberam. Algumas pessoas antes mesmo já falando, olha, aqui tá funcionando. O meu funcionou. Não deu tempo de fazer o teste, estava um pouquinho atrasado, mas já... Tentou baixar um joguinho? Não tentei. Assim, pode ser aquela falsa impressão, né, que eu acho que muita gente vai ter ao longo do dia, de pegar o celular, eu abri o Instagram e falei, não, tá mais rápido. Só que assim, era 6 e pouco da manhã, eu tava acordando. Talvez o lento era você ainda nesse horário. Exatamente, eu que tava lento. Pode ser placebo. Exatamente, mas apareceu o 5G. Ao longo do dia a gente deve ter aqueles pontos que todo mundo pergunta, preciso trocar de celular. O celular que funciona a tecnologia 5G, que está habilitado,
vai receber. Algumas operadoras dizendo, TIM, claro, que não precisa trocar o chip. A Vivo diz que existe essa possibilidade. Você falou da 25% da cidade. Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, deve ser o ponto com o melhor 5G na cidade de São Paulo. Outra região também, o Itaim Bibi, na zona oeste da cidade de São Paulo. São os dois pontos aí classificados como onde o 5G vai funcionar melhor. Claro, a gente vai acompanhar ao longo do dia como é que vai funcionar a tecnologia, 100 vezes mais rápido, mas entre outras coisas, a expectativa de num futuro próximo a gente conseguir avançar em carros autônomos, a internet das coisas, conectar todas as coisas com um sinal muito melhor, até 100 vezes mais rápido. Por enquanto só em bairro de rico. Basicamente, sim. O centro expandido de São Paulo, para quem é de fora, é uma região considerada mais nobre da cidade, onde você tem uma concentração de uma faixa de renda maior. Então vamos perguntar para a Ellen Brown, que é a nossa representante aqui das altas esferas da sociedade. Lá no Paraíso rolou, Ellen? Então, eu sou tão representante da alta esfera que se rolou eu não vou saber, porque meu celular não tá na lista não tem. Pega 5G. Não, é que ela saiu ontem ainda de casa para vir pro trabalho, né? Aliás, quem tá agora no centro expandido não tá enxergando ali o sinalzinho de 5G, tem que dar uma olhadinha na lista da Anatel, são 60 aparelhos que são comercializados, estão funcionando no Brasil, que tem essa entrada, né, digamos assim, pro 5G. Por exemplo, usando o exemplo do iPhone, a partir do iPhone 12 Pro Max é que tem essa possibilidade do 5G. Então, iPhone 12, iPhone 13, terceira geração agora, somente a partir do 12 é que tem a entrada do 5G. O meu não tem. Desculpa, a partir do 12? A lista da Anatel. 10, então é isso, por isso que o a gente iPhone não tá tem. em que número atualmente? 13, né? Já me perdi. 13? 13, eu acho que 13, é. Acho que é então. 13. Uhum. Então tem que ser bem moderno mesmo, Tem. né? Os celulares chamados top de linha, os que foram lançados do final do último ano pra cá, então a linha S22 da Samsung, que são o iPhone 13, o 12 começa, mas agora 12, tá no 13. Esses celulares considerados, entre aspas, os top de linhas, vêm com a tecnologia 5G já. Tá vendo? Motorola Edge, que mais? Tem Xiaomi 12, 12 Lite também. É isso aí, Tem gente. toda uma lista, a gente chegou a publicar no nosso site essa lista. Vamos então, publicar toda lá. A gente pode republicar. Boa. Valeu, Sandro. Bom, e como esperado, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central eleva a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 13,25% para 13,75% ao ano. É o maior patamar desde janeiro de 2017. Trata-se da 12ª alta consecutiva. E a expectativa é de que seja a última, segundo o economista Luiz Roberto Troster. Para ele, o Banco Central não tinha outra saída para conter a inflação. Fundamentalmente porque o grau de incerteza, tanto no âmbito internacional quanto no plano doméstico, continua elevado. É possível que nós temos uma possível estagnação na economia brasileira e há um risco, sim, de recessão nos Estados Unidos e na Europa o ano que vem. Então você tem muita incerteza e essa incerteza gera exatamente esse conservadorismo, digamos assim, necessário no que diz respeito à política monetária, né? Bom, e aí eu vou citar uma reportagem do Estadão, publicada hoje, que fala sobre os investimentos, né? E aí, por exemplo, se você tem R$5 mil investidos em fundo de renda fixa, aqui eles fazem o cálculo, né? A reportagem faz o cálculo, e é isso aí, você consegue lucrar 600 e tantos reais, descontando o imposto de renda, né? Que são 20% ao fim de 12 meses, mais de R$500, então a rentabilidade está bem boa para quem investe em Tesouro Selic, tá? Rentabilidade 13,65% ao ano ou 1,072 ao mês. Então, só repetindo aqui, R$5 mil renderia R$ 53,60 em um mês, R$ 682,50 em 12 meses, mas aí você desconta o imposto de renda. Bom, agora a gente fala da China, que vai manter exercícios militares pelo menos até o final de semana, isso depois da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan. Fala Arthur Queiroz. Exercícios militares aéreos e marítimos em larga escala das forças da China com armas reais são realizados em 6 áreas ao redor de Taiwan. Segundo a agência estatal, a princípio, vão seguir desta forma até o próximo dia 7, domingo. A visita não anunciada da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos
Foi a segunda parada da série de viagens a países asiáticos e o que motivou o início gradual dos exercícios. Taiwan, que não é reconhecida pela China como território autônomo, afirma que os espaços aéreos e marítimos estão bloqueados na região e que isso viola as regras das Nações Unidas. A presidente de Taiwan, que se encontrou com a Nancy Pelosi, a Tsai Ing-wen, disse que não recuará, que defende a soberania e que seguirá defendendo a linha de defesa da democracia. Após ficar menos de 24 horas em Taiwan, Nancy Pelosi seguiu viagem para a Coreia do Sul e o Japão. E a Libertadores, hein? E a Libertadores, hein? Ele vai falar disso, né? Vai. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Cara, esse time do Palmeiras é tenaz. Nossa, mano. Acho que nem tem graça. Você acha que tem graça? Não tem graça, Chegou velho. uma hora que parecia que o Galo ia ganhar de 4-0, que ia massacrar, também, que ia liquidar pelo a parada amor, na metade do segundo tempo. Mas aí vem o Palmeiras com calma, né? Sem perder a cabeça. Traz o resultado para São Paulo, traz um pontinho para São Paulo. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali. Como é que vai, Megali? O maior corintiano do mundo. Família Never. Megali é família italiana. Olha, ontem o Atlético Mineiro deixou de se classificar. Porque estava 2-0 e dominando o jogo, fazendo quase 3-0, cedeu um empate 2-2. Resultado, agora vai ser um inferno na vida do Galo na volta no Allianz Parque. E esse empate foi o empate mais com sabor de vitória de todos os tempos. Porque era até perdido por 3-0. Aí fizeram 2-1 e 2-2. Olha, lamentável. O Galo, perdeu as suas esporas. Não sei não, hein? Vamos aguardar. Vamos ao placar rapidinho aqui. Porque na Sul-Americana ontem no Morumbi, o São Paulo ganhou com as calças na mão, hein? Do time do Ceará, que não é bobo, não. É um bom time, sim, montado exatamente pelo Dorival, que mudou de nome agora no Flamengo para Dorivar, né? Ele que consertou o Ceará e consertou o Flamengo também. São Paulo 1, Ceará 0, só pela Sul-Americana. Agora na Libertadores da América, um clássico argentino de times médios, porque os fortes lá são River e Boca Juniors. Vélez 3, Talleres de Córdoba 2, um grande jogo, hein? 5 gols, os argentinos adoram a Libertadores América. E no jogo mais importante para nós, o Atlético Mineiro em casa, como falei, estava ganhando de 2-0 do Palmeiras, podia ter feito 3-0, mas bambiou, como a gente fala lá em Minas Gerais, porque não pode. Tomou 2-1, depois tomou 2-2. Foi uma falta de sorte danada do Galo e uma sorte danada do Palmeiras. Esse time que, quando não empata, ele ganha. E nunca perde. Parabéns ao Palmeiras. E até amanhã. Hoje pela Libertadores, o Atlético Paranaense recebe o Estudiantes em Coritiba às 9h30 da noite. Na Sul-Americana, o Internacional vai ao Peru para enfrentar o Melgar às 7h15 da noite. Eu fiquei realmente emocionado com a animação do Milton Neves. Você ficou? Do empate do Palmeiras. Né? Contagiante, uma energia. Parecia que ele estava no carnaval em Salvador. Né? Não é?